quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Romanos 4, que nós vamos se deleitar naquilo que o Senhor tem para falar para nós. E a palavra de hoje é fé. Portanto, o que diremos ao nosso antepassado Abraão, se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não a Deus, que diz as Escrituras. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado em justiça. Nós vamos falar sobre fé e nós não podemos deixar de falar de Abraão, amém? Por quê? Porque Abraão, ele é o nosso patriarca. E o mais engraçado é que ele creu e isso foi justificado nele. Mas como se nós não tínhamos o Espírito Santo? A lei o respaldava em relação a isso, tá? Então, Abraão creu o chamado de Deus, quando Deus falou para ele, olhe para as estrelas do céu, olhe para as areias do mar, você consegue contar? Assim será a sua descendência. Ali já foi implantada em Abraão uma fé. A fé que salvou ele e toda a descendência dele ao longo da história. Então é importante que nós entendamos, obrigada amor, é importante que nós entendamos que Abraão, ele foi salvo, mesmo o Espírito Santo não estando em função, porque o Espírito Santo é uma das pessoas de Deus. Então por mais que ele não tivesse em atividade ali, Jesus Cristo não estivesse ali, Deus estava, então automaticamente o Espírito Santo estava e Jesus estava. Então Abraão ele foi salvo e isso foi acreditado como justiça, então ele foi justificado pela sua fé. Justificado por ter acreditado. Acreditado em quê? Acreditado em que ele seria o pai da fé. O que Deus fez com ele foi chamado na teologia como aliança abrâmica. Então foi uma aliança de Abraão que ia perpetuar e depois ia se manifestar através da circuncisão, que a gente vai falar no finalzinho, tá? No finalzinho eu explico para quem não sabe o que é circuncisão. É muito legal Paulo citar Abraão. Por quê? Porque ele já está na nova era, ele já está na aliança da graça, da dispensação, dos últimos tempos. E ele está falando de uma aliança anterior. Sim, Abraão creu em Deus, saiu da sua parentela e aí o que aconteceu com ele, Érica? Ele propagou o monoteísmo naquela região. Então, a partir de Abraão, surgiu o monoteísmo. O que é monoteísmo? A adoração ao Deus Criador. Lá onde ele morava, todos acreditavam em outros deuses, sabe, Jana? Toda a sua parentela acreditava em outros deuses, adoravam outros deuses. Mas a partir de Abraão, o que foi adorado, aleluia, foi o nosso Deus, o Criador. O Criador. E aí, para comprovar tudo isso que Paulo está dizendo, a gente vai para o outro versículo, que fala assim, verso 4. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, justifica o ímpio, sua fé, lhe é acreditada como justiça. Nossa, que bololô que Paulo falou aqui. Não. Ele está completamente atento no que ele está falando. Presta atenção, Érica. Se Abraão fosse salvo pelo que ele fez, então Deus devia a ele a salvação. Concorda? E Deus não deve nada para ninguém. Na verdade, nós devemos a ele toda a devoção, todo o amor, toda a cumplicidade, toda a humildade. Então, o que acontece? Se eu trabalho para ti, você me deve um salário, concorda? Eu trabalho e você me paga, então você me deve. Mas se eu não trabalho para ti e você me paga, a tua benevolência está sobre a minha vida. E foi assim que aconteceu com Abraão, e é assim que acontece conosco. Nós não precisamos trabalhar para ser salvos, nós somos salvos porque nós cremos. Então em nós está a justiça divina, em nós está tudo que tem de bom e a eternidade. Deus se manifestou em nós a partir do momento que nós cremos nele. É simples assim, por isso que a graça é de graça, mas não é para nós, não é para Deus, foi de graça para nós. Nós morremos com ele e não morremos. Nós fomos crucificados com ele e não fomos. Nós ressuscitamos com ele e não ressuscitamos ainda. Mas ressuscitaremos. Então o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que a fé atribuída a Deus nos leva a uma eternidade profunda de amor. Profunda de amor. Aí quando te perguntam, o que significa graça? A graça é o favor imerecido. Mas favor imerecido do quê? Do sacrifício de cruz, do doloroso trabalho de Jesus Cristo, porque tanto que é chamado via dolorosa, Jesus foi pela via dolorosa, e nós fomos com ele, mas não fomos porque nós não sofremos. A dívida foi paga, mas nós não pagamos, quem pagou foi Cristo. Então Abraão não teria glória nenhuma em dizer que porque o que ele fez, ele foi salvo. Agora, ele dizer que ele não fez nada, somente creu, porque Deus o escolheu para crer, até para nós crermos, Deus nos escolhe. Eu creio em Deus, mas a palavra do Senhor fala que ele te amou primeiro. Ele te amou primeiro. E nisso ele te deu uma vida eterna. Então mesmo que a gente morra, a gente vai viver.
Porque a vida eterna está em nós. Então nós devemos nos alegrar com essa doutrina, a doutrina da justificação. Por que eu sou justificado? Eu sou justificado porque eu sou justo. Por que eu sou justo? Porque Deus pagou para mim uma dívida que jamais eu poderia pagar. Mesmo que eu fosse a mais benevolente, mesmo que eu fosse a melhor filha, a melhor esposa, jamais eu pagaria e estaria no lugar de Cristo, porque eu não tenho essa possibilidade. A nossa alma, Ana, ela perece a fazer as coisas más. Nós estamos no mundo preso ao pecado, mas nós estamos presos? Não, nós estamos livres, mas a maioria das vezes a gente quer estar preso também. Porque a gente se prende às nossas vontades, e quando nós nos prendemos às nossas vontades, não é que nós perdemos a salvação, mas nós nos afastamos de uma comunhão na qual nós nunca deveríamos ser afastados. E nós fomos afastados dessa comunhão por quê, Jana? Porque Adão comeu do fruto. Aí a culpa é da Eva? Não, porque se fosse a Jaque, ela também comeria. Eva e Adão simbolizaram e representaram o que nós somos hoje. E sabe o que isso diz para nós? Que nós sem Cristo nada, mas absolutamente nada podemos fazer. Abraão, ele creu, por isso ele foi salvo. A Ali creu, por isso ela está salva. E todo aquele que crê será salvo. Não vai perecer. Terá vida eterna com ele em glória. Em João 14 fala, eu vou, mas eu vou te buscar para dentro de mim. No grego é exatamente isso que fala. Eu vou te buscar para dentro de mim. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Relacionamento íntimo de uma só carne com Cristo. E entenda, eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de criador, criatura que virou filho e virou só um com seu pai. Porque quando Jesus fala em João que ele e o pai são um, e eu sou uma com Cristo porque ele vive em mim, então eu também sou uma com Deus. Não há divisão. Ah, Jaque, mas por que tu está falando isso se eu já estou salva? Eu já estou salva, já recebi o Senhor, já estou vivendo a minha vida, porque essa fé é o princípio de todas as outras crenças que nós temos em Cristo Jesus. Ah, eu creio que vai comprar um carro, eu vou comprar um carro, esse é um princípio. Ah, eu creio que eu vou ter um casamento abençoado, este é o princípio. Por quê? Porque a fé é ver as coisas que se esperam, é como se eu visse o que eu não enxergo. Então esse é o princípio. Passou desse princípio, está errado. Passou desse princípio, está errado. Então Abraão creu, foi salvo, ele que deve a Deus, não Deus que deve a ele. Tem igrejas que a gente chega e fala, vou colocar Deus na parede, ele tem que me dar tal coisa, ele não tem que te dar nada, tu já é salvo. As demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas é sobre salvação que é o mais importante. Enquanto nós vivemos pensando somente no mediano nós viveremos. Nós viveremos na mediocridade de uma vida daqueles que não creem. Então a fé, ela é o princípio de todas as coisas. Primeiro era a palavra e depois foi a fé. Mas primeiro era a palavra, sempre foi a palavra. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo e Deus criou todas as coisas. E o melhor, Érica, e o melhor, Antônio, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, para nós crermos nele, é muito mais fácil. Porque o Espírito dele foi soprado em nossas narinas e por conta disso nós vivemos. Por conta disso nós vivemos, aleluia! Glória a Deus! Posso te falar uma coisa? Eu vejo gente... Eu não estou falando mal de católico, mas eu vejo gente subindo escada, subindo escada para conseguir as coisas. Eu vejo gente, evangélicos, passando em colunas de sal, passando em aliança do amor. Não precisa, é só crer, é só crer. É só crer que Deus é abençoador e galardoador dos que o buscam. Então, se eu busco o seu reino e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Eu não fiz propósito para casar, eu já tinha um filho. Sabe o que eu falei para Deus? Deus, a minha vida está entregue em tuas mãos. A partir de hoje, eu vou trabalhar, eu vou buscar a tua presença, eu vou obedecer aos meus pastores. E se o Senhor quiser, me dá um esposo. E meu esposo estava fazendo aula de batismo comigo. E aí Deus falou para mim, você vai se casar. E você vai se casar com o Carlos. Não quero, ele não. Olha, eu querendo tomar a vontade de Deus. Se a vontade de Deus para mim era casar com ele, por que eu não falei amém? Sabe por quê? Porque eu quis ser Deus na minha vida. E muitas vezes a gente quer ser Deus na vida da gente.
Por quê? Porque não temos discernimento, porque somos neófitos, porque não cremos, porque não entendemos na gloriosa, na profundidade, na largura do amor de Deus. A gente não acredita. Ah, mas eu sei que Jesus salva, Jesus liberta, mas a gente não acredita. Porque se a gente acreditasse, mais coisas nós faríamos, porque é isso que a Bíblia diz. Obras maiores, não diz de coisas maiores do que Cristo fez, mas fala de quantidade. Se Cristo está em nós, eu saio do Guarujá e venho para Garopaba e ganho vidas. Eu saio de Porto Alegre e vou para o Rio Grande do Sul e ganho vidas. Érica, as pessoas falaram, não, mas você está tão bem aqui no Guarujá, por que você vai embora? Porque Deus mandou. E eu creio no que Ele é na minha vida, no que Ele se manifesta. E se eu estivesse no Guarujá, eu já teria morrido. Porque para quem teve 580 de diabetes e não conseguia ser atendido, eu já teria morrido sim. Ou estaria cega, ou com alguma parte do corpo amputada. E eu não sabia. Cheguei aqui com 100 quilos. E isso só pode ser fé. Porque em nenhum momento eu pedi sobre a minha saúde. Olha, Senhor, me cura, me trata, me libera. Hoje eu tô mimadinha, eu oro sobre isso. Eu oro. Mas antigamente, não, Senhor, eu quero ganhar vidas para Jesus. A gente vai chegar lá, a gente vai bombar naquela igreja, a gente vai ganhar vidas para Jesus. Eu não conheço ninguém, mas tu conhece, já vai abrindo porta, já vai trabalhando, já vai manifestando o teu poder, já vai dando graça, eu não sei para onde eu vou, eu não sei se eu vou gostar da comida, eu não sei se eu vou gostar do lugar. E no início eu não gostei. Mas agora eu gosto. O Senhor, Ele transforma a nossa vida e isso é favor. Isso é favor, isso é favor, isso é favor. Ah, eu estou sorrindo, é favor. Eu tenho minha mãe, é favor. Eu tenho minha irmã, é favor. Eu tenho meu filho, é favor. Tudo é favor. É favor de Deus. São as demais coisas que Ele acrescenta porque Ele é bom. Nós fazemos coisas boas, mas nós não fazemos coisas boas para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso fazemos coisas boas. Nós somos salvos. Esse amor entra dentro de nós e ele explode. Ele explode. Aí quando ele explode, ele faz assim, olha, e agora? Eu quero ganhar uma para Jesus. Eu sentava na rua para comer com mendigo. No início da minha conversão, hoje eu tô bem Nutelinha, sabe? Eu tô bem Nutelinha. Nossa, eu ia nas casas de prostitutas, falar com elas. Eu não estava nem aí. Eu saía da minha casa, porque Deus mandou, sem conhecer absolutamente ninguém, para sentar numa rodoviária, para esperar uma pessoa, só para olhar para a cara dela e dizer assim, ei, eu vim aqui, tô 5 horas esperando, porque Deus mandou te avisar que Ele te ama. E eu falava assim para Deus, Deus, quem é essa pessoa? Eu não sei quem é. E aí, sabe o que Ele fez? Eu vou te mostrar quem é. Aí Ele mostrou uma imagem sem olho, sem boca, mas com franja. Aí eu falei, a franja. E eu sentei, aí desceu do ônibus, vinha de São Paulo para o Guarujá, aí desceu do ônibus, a franja, aí olha, eu tenho certeza que é ela. Senhor, mas eu só vou falar se ela sentar do meu lado. Ela não sentou do meu lado? Aí eu olhei para ela e falei assim, eu estou 5 horas aqui, esperando você. Aí ela já começou a chorar. Como que ela já sabia que eu ia dar um recado para ela de Deus? Ei, Angélica, Jesus te ama. Não sei se é Angélica o nome dela, tá? É um nome fictício. Angélica, Jesus te ama. Aí ela falou assim, eu vim orando e falei para Deus, se o Senhor disser para mim que me ama, eu aceito esse emprego no Guarujá. Eu posso ouvir um glória a Deus, porque não é sobre mim, é sobre Deus? Glória a Jesus. Santo, santo teu nome, Pai. É fé. É fé. É fé. É tipo, é isso mesmo. Fala, confirma, confirma, reconfirma, reconfirma, grita. Eu falo, veio. Outra vez, lá tem uma favela chamada Favela da Cachoeirinha. É uma favela que tem casas que parecem prédios de 4 ou 5 andares. Mas é muito difícil a vida lá, porque é no pé do morro. E Deus estava na minha casa, estava namorando ainda com Carlos fazendo a obra. Nós sempre fizemos a obra. E aí Deus falou assim para mim, olha, entra na cachoeirinha e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E eu fui. Sou da área, tá tudo bem, coração na mão. Vira à direita, virei. Vira à esquerda, virei. É essa casa. Eu falei, e agora? O que eu faço? Bate palma. Aí bate palma. Saiu uma moça, eu me lembro, se eu ver ela hoje, eu lembro quem ela é. O esposo eu não lembro mais não, sei que ele tinha o cabelo comprido. Desceu ela e eles tinham um filhinho, aí eu subi ali, bati mais uma vez, ela apareceu. Pois bem, e aí ela desceu, me convidou para entrar, me deu um gole de café e nós conversamos. Com depressão, a vida completamente destruída. E casa de favela é assim, ó, tu vê, não tem nenhuma capa, mas quando tu entra, é televisão de LED, não sei nem como falar, aquela televisão grande, tudo do bom e do melhor. Ela tinha tudo, mas tudo que ela tinha era nada. Com dor de cabeça, passando mal, com depressão, marido assumiu que traiu ela. Eu falei, então, peraí, que eu vou orar para Deus restaurar o casamento de vocês. Vocês nunca mais vão me ver. Mas se eu vim para cá, eu sei que vai surtir efeito. Orei pelos dois, os dois se perdoaram, eu fui embora, eu nunca mais vi, nunca mais voltei. Mas a fé me faz acreditar que se Deus me
me levou até lá, tinha coisas enormes para aquele casal que já tinha saído da comunhão. A nossa fé, ela vem junto com a perseverança. Então, a fé, ela passa por um processo de espera, de perseverança, de humildade e de relacionamento íntimo com o Criador. Por quê? Porque se você não tem todas essas coisas encaixadas da fé, vai virar o quê? Um vento contrário. Mas não. Se você tem fé, tem perseverança. Se você tem perseverança, você tem humildade para entender que é o Senhor que guarda, que domina e que transforma a tua vida. Então, o nosso motivador não é o nosso dinheiro. O nosso motivador não é a força do nosso braço. O nosso motivador é Jesus. É Ele que faz todas as coisas. É Ele que faz o cego enxergar. É Ele que faz a cura vir. É Ele que faz a tua família ser salva. Aí a gente quer tomar posse. A gente quer tomar posse do que Deus é. A gente quer evangelizar nossa família, converter, pregar, batizar. Não. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é sermos crentes. O nosso papel é dar bom testemunho. Sabe por quê? Porque se eu dou bom testemunho, eu não preciso ficar forçando as pessoas a virem à igreja. Eu vou dar um bom testemunho de amor, de humildade, de fé e de esperança, e essa pessoa vai vir. Isso será automático. Ah, Jaque, mas eu acredito. Eu também, mas muitas vezes eu quis tomar o papel de Deus na casa da minha família. E eu quis ser Deus na vida da minha família. Eu quis. E foi tudo frustrado, porque a minha família, ela só passou a ir para a igreja depois que eu vim para Garopaba. A filha da minha prima batizou. O Nelsinho saiu do Guarujá para vir batizar aqui. Largou todo o pecado, sabe por quê? Porque isso foi acreditado a ele em justiça. Nós ensinamos a ele e falamos para ele, não é o seu braço, não é a sua força, é a sua fé. E a palavra do Senhor fala que aonde nós pusermos a planta dos nossos pés, ali será nosso. Para a honra e glória do Senhor. Ah, mas tem dificuldades? Tem. Abraão, a família dele foi dividida. A família de Abraão foi dividida. Ele quase que sacrificou o filho dele no holocausto e por obediência a Deus. A esposa dele maltratou o filho dele, o primeiro filho. Ele teve um filho com Agar, que era empregada, a pedido da esposa. Quando Isaac nasceu, a esposa falou, não serve mais. Está rindo do meu filho. Abraão expulsou Ismael de sua casa. Doeu. Mas sobre ele estava o quê? A justiça de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus nunca se apartou da casa de Abraão. Deus nunca se apartou da casa de Abraão. E Abraão hoje é um modelo de fé. Abraão é um modelo de fé. Ele é o nosso patriarca. Abram a Bíblia em Tiago 1. Eu quero falar sobre uma coisa que a fé produz em nós. Eu já tinha esse estudo, sabe? Mas eu tô achando que Deus tá floreando uma outra coisa sobre as nossas vidas. Mas eu já tinha esse estudo. Romanos é muito difícil. Eu leio um capítulo 2, 3 vezes, Jana. Eu leio, não entendo, volto. Eu leio, não entendo, volto. Então acho que até Jesus voltar eu consigo terminar o livro, né? Não é possível. Quem achar pode ler em voz alta, tá? Tiago 1, verso 3. Sabendo que a prova de vossa fé coopera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Olha que interessante, a sua fé, ela opera, ela produz a perfeição, a esperança, a perseverança. Então não adianta a gente querer que esse processo seja... não, eu acredito aqui, daqui a pouco se realizou. Não adianta. Nós vamos passar pelo crivo do tempo. Nós vamos passar pelo crivo da perseverança para que a gente possa ser íntegro e perfeito diante de Deus. Consegue entender? Esse tempo pode ser a vida inteira. Porque o que Deus faz é perfeito, é íntegro, é inteiro, é completo, é maravilhoso. 30 anos. Aí sabe o que aconteceu? Ela achou, não, orei 30 anos para me casar com ele. Não. Ela orou 30 anos para que ele se convertesse, porque depois ele só durou 3 anos. Ele foi acometido por um câncer e o Senhor nos levou. E no dia do velório, sabe o que ela fazia? Glorificava a Deus. Porque maior do que o casamento dela era aquele homem salvo. Um homem que era mau já não era mais. Um homem que não era íntegro já não era mais. Ele era íntegro, era honesto. O Senhor transformou o caráter dele. Porque sabe o que acontece? A maior vontade de Deus é converter todas as coisas a Ele. Não é a nós. Não é a nossa vontade. É a Ele. Sabe por quê? Porque todas as coisas são convertidas a Ele. Voltando à palavra, eu quero que vocês entendam que tudo que a gente falou aqui
casa com essa doutrina da fé. Essa doutrina da fé vocês vão utilizar para a vida de vocês. Eu quero que vocês levem para toda a vida de vocês. Porque Deus pode fazer tantas coisas que nem mesmo a gente acredita. Nem mesmo a gente acredita. E esse princípio é fé. Eu quero falar sobre a circuncisão de Abraão, tá? Agora a gente vai falar sobre uma coisa mais detalhada. Eu vou pedir um pouco da ajuda de vocês. Romanos 4, versos 9. Não, eu vou ler do 7. Eu vou ler do 7 que eu não li ainda, tá? Davi, do 6. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, quem Deus acredita, justiça independente das obras. Olha aí. Davi tá falando, Paulo está falando assim, Davi comprovou o que a gente está falando quando ele fala que como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos seus pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Destina-se felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Aqui a gente já vai entrar na circuncisão. Que interessante, Paulo fala assim, olha, como é feliz aquele que as suas transgressões são perdoadas e os seus pecados apagados sem eles precisarem trabalhar. Sabe o que ele quis dizer? Sem eles precisarem morrer na cruz, sem eles precisarem pagar um alto preço. É isso que ele quer dizer. Aí, confrontando mas essa circuncisão, essa felicidade é para os circuncisos ou para os incircuncisos? A circuncisão é o seguinte, é cortado a pele do prepúcio do homem, do pipiozinho do homem, tá? E aí ia denotar isso como um selo. Toda a casa de Abraão fez isso para que denotasse de que eles eram selados por Deus. Entendeu? Por quê? Porque antigamente havia esses pactos, haviam esses selos. E como eu disse, é uma aliança abrâmica. Então havia. Então foi cortado o prepúcio para que fosse como selo de que aquela casa era uma casa devota a Yahvé, a Jeová. Ok? A pergunta aqui fala, mas era para os incircuncisos ou para os circuncisos? Por quê? Há uma pegadinha. A circuncisão, ela é dada como salvação. Só que Paulo fala assim, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça. Sobre quais circunstâncias? Antes ou depois de sido circuncidados? Não, foi depois, mas foi antes. Paulo fala aqui que foi antes da circuncisão que ele foi salvo. A circuncisão, ela veio como selo. E a partir daquele dia, toda a casa de Abraão ia ser circuncidada. Inclusive os estrangeiros. Para que as pessoas tivessem isso como selo do Espírito de Deus. Mas no caso de Abraão, não. Sabe por quê, Érica? Abraão, ele foi circuncidado com 99 anos. O seu filho Ismael com 13. Então, sim, Abraão, ele era o precursor daquela aliança, mas ele foi escolhido antes que ela acontecesse. E isso acontece no batismo. No batismo hoje, que a gente batiza. Antes da gente ser batizado, a gente já vive a morte e a ressurreição de Cristo, não é verdade? O batismo é o quê? Um selo. Quando a gente cai nas águas, a gente já está falando para a pessoa que a gente já vive. Olha, eu já morri com Cristo, já ressuscitei com Cristo, estou descendo a água para vocês saberem que a minha fé me salvou. Isso é doutrina. Isso é doutrina e é o princípio de toda a crença em Cristo Jesus. Vamos para Hebreus 11 para a gente finalizar, que só tem 10 minutinhos. Estou nervosa. Ai, quem abrir primeiro já lê. É 11:1, hein? Gente, eu leio a Bíblia, mas eu não acho. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Olha aí! Olha esse princípio, hein? Eu até separei aqui como lição de casa. A fé, ela é o firme fundamento, ok? Então vamos lá, o que significa fé? Fé é crer, ok? A fé é o firme fundamento, fé é crer. Firme fundamento, o que é um firme fundamento? Quem sabe me dizer o que é firme fundamento? É uma base sólida que sustenta. Então a fé é crer e a base sólida é o firme fundamento. Então, a fé, ou seja, a crença é a base sólida que é Jesus, a nossa rocha, a nossa base. Se nós não estivermos nesse firme fundamento, a gente dissolve que nem gelatina. O filho não consegue viver longe do pai, mesmo quando há uma ruptura. Ele sofre porque não está com o pai. E isso é palpável.
Das coisas que se esperam. Então, a fé é o firme fundamento. Das coisas que se esperam. A fé passa por um processo de espera. Lembra que a gente conversou? Espera, perseverança, humildade, integridade, porque ela gera fruto. A fé, ela gera fruto. Se eu acredito em Deus, então provavelmente eu gero pelo menos um fruto, o de arrependimento. O de olhar para mim e ver a caca que eu sou e de quanto que eu preciso mudar. Então a fé é um firme fundamento, é crer numa base sólida que é Jesus e esperar pro Jesus. Olha aí, todo mundo achando que era uma casa, um carro, um cavalo, né? Não. A fé, ela passa para um processo de espera, sabe por quê? Porque esse princípio nos leva a esperar a volta de Cristo. Se eu não espero a Cristo, eu não sou crente. Eu estou frequentando um clube social. Nós temos que esperar a Cristo. Ah, mas eu tenho outros problemas. Não. O firme fundamento do crente é esperar. Então, a fé passa por um processo de espera. E aí, no final, que a Ari leu pra gente, é a prova do que não se vê. Então, a fé, que é crer nessa base sólida, que é Jesus, é a prova do que eu não vejo. É como se eu visse o que eu não enxergo. Então, a fé é como se eu visse o que eu não estou enxergando. Então, por exemplo, eu não estou enxergando a salvação na minha casa, mas eu creio. Eu não estou enxergando a salvação da minha parentela, mas eu creio. Eu não estou enxergando a mudança em mim, mas eu creio. Por que tu crê? Porque eu creio no firme fundamento que é Jesus. Eu aprendi a esperar Jesus e eu não enxergo Jesus, mas eu creio. Eu creio que Jesus é o Salvador. Eu creio que Ele morreu e eu não preciso ver. Essa é a doutrina da justificação. Todas as outras coisas que acontecem em nossas vidas são as demais coisas que estão sendo acrescentadas mediante aquilo que nós cremos. Se a tua fé não te gera fruto de arrependimento, não te faz estar perto de Deus, te faz querer controlar todas as coisas, manipular todas as coisas, você precisa rever, porque você está com fé ou em você ou nos outros. Eu vi uma série que a mulher falava assim, eu estou bem. Por quê? Porque eu estou lutando para não controlar aquilo que eu não posso. A caminhada em Jesus é deixar de controlar aquilo. A tua família não vai morrer se você deixar de controlar. A tua casa não vai morrer se ela estiver distante. Quando eu falo casa é parentela, tá? Quando eu falo família é marido, filho. A tua parentela não vai morrer se você deixar de controlar, porque ela não depende de você. Ela não depende de você. Ela depende talvez da tua fé. Em oração, humildade, integridade e perseverança. Mas de você ela não depende. Sabe por quê? Porque eu aprendi com o meu pastor Antônio, ninguém vai para o céu no cinto. Eu não coloco as pessoas enganchadas no meu cinto e levo ela para o céu. Ou ela aprende que ela precisa ter fé nesse Cristo, ou então ela vai perecer. E qual é o nosso papel? Orar. Então vamos orar pela nossa família. Podem ficar de pé. Pastor, por favor. Ora por nós, querido. Amém, igreja? Essa é a doutrina da justificação. Sabe aquele negócio quando as pessoas falam de vocês, falam, meu Deus é que me justifica. Exatamente isso. É Ele que te justifica. É Ele que derrama sobre você a justiça e por conta disso você é justo, não injusto. Mesmo com as nossas falhas. Jesus abençoe.